Bom, irmãos, muito obrigado pela sua presença, nós somos muito gratos a Deus. Você que talvez está nos visitando pela primeira vez, nós temos o hábito aqui de falar cada mês uma série. Essa série desse mês é uma série que nós demos o nome de Distorção. Eu confesso para os irmãos que quando nós colocamos essa série, nós subdividimos os temas de cada domingo. E tem série que às vezes Deus nos traz toda luz, toda revelação do que vai ser feito em todas as palavras. Mas essa série especificamente, Deus só trouxe como diz, o esqueleto, mas Ele não trouxe o restante. E essa semana então, conversando com a Aida sobre essa palavra de hoje é uma continuidade da palavra de domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre prioridades, e nós falamos então sobre a interferência da pós-modernidade dentro da igreja e dentro da nossa cultura, né? Nós falamos do tanto que a pós-modernidade ela afetou as nossas vidas como um todo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas precisaram se reinventar depois de uma guerra que assolou praticamente o mundo todo. E aí veio a necessidade de um reinventar. Só que esse reinventar ele acabou se tornando algo perigoso, porque as pessoas começaram a flexibilizar demais princípios e valores da sua vida. E nós citamos então o principal pensador da pós-modernidade, que ele mesmo admitia que a pós-modernidade veio para questionar as coisas absolutas e trazer muito relativismo dentro de um novo contexto. Então hoje as coisas que eram ditas como certas, como verdadeiras, agora passam a se tornar questionáveis. E querendo ou não, isso foi entrando sutilmente, e nós somos de uma geração que os nossos pais foram então para as salas de aula, foram para as universidades, onde houve uma abertura muito grande das universidades, e é a geração que começou a ter a possibilidade de novos estudos, de se formar academicamente. Isso é muito bom, e nós jamais vamos querer que os nossos jovens, por exemplo, não vão para as universidades por causa desse medo da pós-modernidade. Mas com certeza a ida para as universidades trouxe uma nova cultura dentro das nossas famílias, no sentido de formar famílias muito liberais, formar famílias que vieram de um trauma pós-guerra e que criaram seus filhos com uma flexibilidade. Se eu fosse perguntar aqui, por exemplo, a maioria das pessoas da minha idade para cima, eu já estou quase chegando nos 50, né? Esse ano eu faço 48 anos de idade, não parece não, mas é verdade, né? Os nossos pais eram muito rígidos, os nossos pais eram muito severos na nossa criação. E aí eu falava então domingo passado que eu sou de uma época onde a minha mãe controlava a gente pelo olhar. E eu não sei se tem alguém aqui que compartilha comigo dessa experiência, né? Como um olhar doía às vezes mais do que uma palmada, né? Hoje você olha para um filho seu aí, um adolescente, ele finge que nem está te vendo. E nada muda dentro desse contexto. E aí nós falamos então que essa interferência dessa cultura pós-moderna acabou também interferindo dentro das igrejas. E as igrejas então acabaram se tornando igrejas vulneráveis e que talvez foram negociando princípios e valores da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz que ela não muda, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Então, nessa manhã, dando continuidade a a palavra de domingo passado, nós falamos muito sobre os 4 pilares da igreja primitiva, e aí nós fomos lá para o nascedouro da igreja, como que foi fundamentada a igreja, e nós falávamos então de uma necessidade de realinharmos a igreja no dia de hoje, dentro desses 4 pilares, e aí nós falamos então rapidamente sobre eles. E aí hoje,
nós vamos falar sobre a prioridade insubstituível, a maior prioridade, aquilo que não é negociável. E aí, conversando com a Aida, então, durante a semana, a gente conversando sobre essa palavra de hoje, e a Aida começou a trazer alguns questionamentos. O que é, na Bíblia, a maior prioridade? E aí, ela lembrou então daquele versículo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí a gente começou então, a partir desse versículo, estabelecer o que seria prioridade, o que seria a maior prioridade diante da palavra de Deus, nesse contexto que nós estamos falando. Mas eu queria ler, antes de ir para esse texto que eu mencionei, eu queria ler um texto com vocês que está lá em Marcos, capítulo 1. E eu quero construir aqui uma sequência de pensamentos para vocês entenderem então, que no final, o que seria essa maior prioridade. Então, Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. O tempo, dizia ele, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Vejam bem que essa era uma prática de Jesus e foi o ponto central da sua vida na terra, principalmente depois que ele começou a estabelecer o seu ministério. Ele começou então a anunciar que o reino de Deus está próximo. Quando a gente escuta essa questão de reino de Deus, a gente pensa que é um momento na história da humanidade que vai acontecer algo sobrenatural e vai mudar todo o nosso contexto de vida. E aí a gente precisa entender que reino de Deus não é somente isso. Isso é uma manifestação do reino de Deus, mas nós precisamos entender. E aí nós precisamos entender então, irmãos, pode tirar, que eu fico com isso, que reino de Deus, ele se transformou então no ponto central da pregação de Jesus. E a missão de Jesus então era pregar que esse reino estava vindo e o tempo de Deus reinar sobre a terra iria se manifestar. Mas, como eu falei para os irmãos que eu quero construir então uma sequência de pensamento, nós precisamos entender que Jesus foi o primeiro a proclamar que o reino de Deus estava próximo. João Batista vem também e começa a anunciar que o reino de Deus estava próximo. Mas olha só o que é que diz lá em Lucas capítulo 11, verso 20. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha só. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E aí a gente precisa entender então, que até João Batista, havia o tempo da lei se manifestando sobre a terra, e você não via então essa prática de expulsar demônios, porque a lei, ela não manifestava essa realidade que Jesus agora veio para manifestar. Então, até João Batista, o diabo ele ele dominava toda a terra de uma forma muito forte e muito incisiva. Mas quando Jesus vem, ele quer então não apenas estabelecer no homem a ideia de que existe um Salvador, mas Jesus vem para estabelecer a ideia de que o reino de Deus chegou e, consequentemente, o reino das trevas perdeu o seu domínio. Agora vamos nos colocar no lugar do diabo sem causar escândalo em ninguém. Mas como você seria se você fosse o diabo, percebendo que durante muitos anos você dominou na terra e você tinha domínio sobre o homem, você estabeleceu culturas e você foi se perpetuando na questão de dominação perante a humanidade, e agora chega o Cristo e anuncia uma nova era dentro dessa humanidade. Então o diabo ficou desesperado.
Com razão, porque ele sabia muito bem que aquela vinda de Jesus, ela não seria somente para salvar o homem, porque o diabo ele não tinha domínio de todo o plano redentor de Deus. Mas ele começou então a perceber que a sua autoridade estava enfraquecida, porque Jesus começou a expulsar demônios. Você não vê antes esta prática de expulsar demônios. E Jesus então, ao exercer o seu ministério, Jesus começa a trazer uma nova era sobre a terra, dizendo o seguinte: o reino de Deus chegou, e se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Isso é muito mais, irmãos, do que uma questão exorcista de algumas pessoas que eram escravizadas pelo diabo. Isso é Jesus dizendo o seguinte: olha, durante muito tempo a terra foi dada ao diabo pelo homem. Durante muito tempo o homem entregou de mão beijada a autoridade sobre a terra, mas agora eu estou vindo para tomar de volta a autoridade, e eles têm que sujeitar então a esse poder de Deus que foi derramado. Mas olha só o que diz Lucas 17, verso 20 e 21. Nós lemos no verso 20 do capítulo 11, que quando você expulsa demônios, você também está trazendo o reino de Deus. Agora vamos lá para Lucas capítulo 17, verso 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, mas se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Tem uma outra tradução que diz que o reino de Deus está em vós. Jesus então agora está trazendo uma nova revelação sobre o reino de Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, muito mais do que a autoridade sobre demônios, muito mais do que simplesmente expulsar demônios daquela pessoa que foi dominada e escravizada pelo diabo durante muitos anos, agora o reino de Deus está dentro de vocês. Isso enlouquece qualquer pensamento humano que foi escravizado pelo diabo durante muitos anos. Então Jesus veio mostrar para aquela humanidade ali, dizendo o seguinte: olha, eu sou muito mais do que Salvador, eu sou o rei absoluto desse lugar, e eu estou tomando de volta a autoridade da terra nas minhas mãos. Amém, irmãos? Então, muito mais do que ser um Salvador, ele está dizendo para aquele povo: eu sou Senhor desta terra. Um dia foi tomada esta terra e foi dada ela para o inimigo, mas eu agora vim para tomar aquilo que é meu por direito. E aqui não dá tempo da gente especificar todo o processo redentor, mas aí eu quero que os irmãos entendam que quando Jesus então fala que o reino de Deus está dentro em vós, ou está no meio de vós, ele está dizendo o seguinte: olha, agora chegou a hora de vocês terem essa autoridade que eu tenho. Jesus está dizendo: olha, a autoridade está comigo, eu tomei a terra e eu tomei essa autoridade novamente nas minhas mãos. Mais do que te salvar, eu quero te dar essa autoridade agora nas suas mãos. Você agora é que vai ter toda essa autoridade. É uma boa hora para você falar assim: uau! E aí deixa eu te fazer uma pergunta: as pessoas reconhecem a autoridade de Cristo na sua vida? Quando você sai da igreja, quando você vai para a sua casa, que você volta para os seus afazeres, as pessoas próximas de você reconhecem Jesus na sua vida? Elas reconhecem que de fato sobre você há uma autoridade diferente de qualquer cargo, de qualquer posição humana que você ocupa? E aí vem o texto, que foi o texto que a Aida, conversando comigo, ela trouxe à memória, Mateus capítulo 6, verso 33. Jesus estava com os discípulos lá no Monte das Bem-aventuranças, e ele foi citando uma série de ordenanças para uma vida cristã, para aquele tempo. E aí passa, depois das bem-aventuranças, Jesus dá essa ordem aqui. E aí a gente precisa entender que isso aqui não é opcional.
Isso daqui não é uma possibilidade que você aceita ou não. Isso aqui é um decreto, é uma ordem. E Jesus então vira para os discípulos e fala o seguinte: olha, buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porque Jesus está falando daquela preocupação com o dia de amanhã. Jesus está falando da ansiedade de correr atrás de coisas que são normais, nossas, de seres humanos. Jesus está falando daquela preocupação de como vestiremos, de o que comeremos, como viveremos a nossa vida. E aí Jesus vira para os discípulos e fala o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, porque essas outras coisas, elas vão ser acrescentadas na sua vida automaticamente. E por que nós então estamos construindo esse pensamento com os irmãos? Porque hoje, no meio desse contexto normal de igreja que nós vivemos hoje, nós vemos uma geração sendo levantada, correndo muito atrás dos seus sonhos e dos seus planos, e eu não estou dizendo que isso é errado, mas uma geração que tem negociado Cristo como Senhor da sua vida, porque elas confiam muito mais nelas mesmas e no seu braço e naquilo que são capazes de fazer, do que numa provisão de Deus sobre a sua vida. E aí essas pessoas estão acabando distorcendo princípios da palavra de Deus, porque elas acreditam que nada precisa ser levado tão a sério assim na Bíblia. Mas aqui é uma ordem: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, buscar o reino de Deus, irmãos, é uma responsabilidade, como cristãos. Porque é muito fácil pregarmos um evangelho onde a gente diz: entrega a sua vida para Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, e aí você está livre do inferno, você vai direitinho para o céu. Se acontecer qualquer tragédia com você aqui hoje, você vai direto para o céu. Parece ser muito fácil. É de graça, mas custa muito. Porque servir a Deus é muito mais do que simplesmente dizer que temos um Salvador. Servir a Deus é muito mais de acreditar que fomos salvos da ira do pecado e vamos para o céu. Porque Ele quer que muito mais que você seja salvo do pecado, do inferno, que você seja um embaixador do reino dEle aqui na terra. Aí as pessoas pensam que isso é para alguns apenas. Isso aí é para os líderes, isso aí é para aqueles que têm uma entrega maior. De fato, é para aqueles que têm uma entrega maior, mas isso não tem nada a ver com posição que você ocupa na igreja. Você pode não ocupar nenhuma posição na igreja, você pode não fazer nada entre aspas na igreja, mas você pode ser um embaixador de Cristo, aonde Deus te plantou. E se você participou aqui das séries passadas, você vai se lembrar que nós falamos muito disso, sobre aquela primeira série Fé e Trabalho, onde nós falamos que Deus poderia te usar justamente lá onde Ele te plantou. Agora olha só o que diz Atos capítulo 2, verso 36. Atos capítulo 2, verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Se você está com a sua Bíblia aí impressa, tente localizar na sua Bíblia qual é o título que está antes do capítulo 2. Na minha Bíblia, a divisão aqui está lá antes do verso 14, o discurso de Pedro. Não sei se você localizou esse título aí na sua Bíblia. Alguém localizou isso? Não? Não, João Paulo? Vai lá no capítulo 2. A sua Bíblia não tem esses títulos em cada versículo, não? Hã? A pregação de Pedro. Quem é que fala isso aqui então, irmãos? Quem é que está falando isso aqui? Diga Pedro. Pedro, ele está fazendo uma defesa do Evangelho. Pedro está fazendo uma defesa daquele momento que crucificaram a Jesus
e trocaram Jesus por Barrabás. E Pedro então vem fazer essa defesa. E nessa defesa Pedro vira e fala o seguinte: que todo Israel, que todo mundo fique sabendo que a quem vocês estão crucificando, Deus o fez Senhor e Cristo. O que Pedro está dizendo aqui para nós é o seguinte: olha, esse a quem vocês estão crucificando, Deus o fez Senhor de toda a terra e Salvador de toda a humanidade. São duas coisas distintas. Senhor de toda a terra e Salvador da humanidade. E aí, irmãos, nós precisamos então entender que muito mais do que ter a Deus, ter a Cristo como nosso Salvador, nós precisamos ter Ele como nosso Senhor. E o que significa a palavra Senhor aqui no original que Pedro está falando? A palavra aqui no original, essa palavra Senhor que Pedro anuncia aqui, é Kyrios. K-I-R-Y-O-S. Kyrios. Senhor. No original é Kyrios. Essa palavra Kyrios, ela não era apenas uma forma respeitosa de se referir a alguém, como por exemplo, eu viro aqui e falo assim, o senhor Clever. Não era somente isso. A palavra Kyrios, ela significava o seguinte: se você chama alguém de Kyrios, você está dizendo que ele é Senhor absoluto daquela pessoa, dono dela. Tem o direito da vida e da morte sobre aquela pessoa. Então, quando uma pessoa chama alguém de Kyrios, ela está dizendo o seguinte: olha, essa pessoa a quem eu estou chamando de Kyrios, ela tem toda a autoridade e poder sobre a minha vida. Vamos avançar um pouquinho? A pergunta que eu te faço nessa manhã é: Deus tem toda a autoridade sobre você? Certeza? E se Ele mandar você parar de fazer o que você está fazendo? E se Ele mandar você mudar a rota completamente, mudar o caminho, que você diria? Talvez a primeira coisa que você diria: Senhor, isso é coisa da minha cabeça. Eu devo estar enganado. O Senhor não está mandando eu fazer isso não. E se Deus mandasse você fazer algo completamente diferente daquilo que você... Não, Deus não faz isso, porque Deus me ama. Talvez é a primeira resposta que nós daríamos. O meu intuito aqui não é desconstruir o que você acha que é Deus ou não que está mandando você fazer. O meu intuito aqui nesta manhã é levar a cada um de nós a refletir: será que nós temos Ele como Senhor da nossa vida? O que é então confessar a Jesus como Senhor? Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 10. E olha só que interessante o que Paulo diz aqui aos romanos, que é uma coisa que muitas vezes nós pregamos um evangelho um pouco barato, porque é um evangelho mais fácil de se pregar. Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o quê? Que Jesus é? E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será? Mas não é isso que a gente prega. A gente prega que você deve confessar a Jesus como seu Salvador, porque é mais fácil. Porque pregar que você deve confessar a Jesus como seu Senhor implica numa entrega total a Ele da nossa vida. E eu ousaria dizer, irmãos, que tem muitas pessoas que ficam na experiência superficial de apenas ver a Ele como Salvador, e de fato Ele é. Mas aqueles que ficam apenas nessa experiência vão simplesmente ver a Jesus como alguém que morreu na cruz por você. E isso é verdade. Mas não são todos que avançam para fazer o que Paulo está dizendo aqui aos romanos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Mas aí, talvez você fale assim: mas é muito fácil confessar a Jesus como Senhor. É fácil,
somente confessar, mas viver essa confissão é que está o detalhe. E aí, exemplificando então, trazendo isso para a nossa realidade, eu quero aqui fazer uma encenação com vocês, que talvez você já viu isso acontecendo, talvez isso aconteceu com você na igreja, talvez você viu isso acontecendo com várias pessoas. Vamos imaginar que esse daqui é o inferno. Olhe para cá, ó. O inferno está lotado de gente, ó. Então imagine que isso aqui é o inferno, tá? Todos nós estávamos destinados ao... Amém? Todos nós. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então está ali o inferno lotado de gente. Aí Jesus então vem, e Jesus na cruz, Jesus não faz acepção nenhuma de pessoas na cruz. Na cruz, Jesus não tá dizendo que você tem que ser desse ou daquele jeito para que você passe pela experiência da cruz. Jesus morreu por todos, inclusive por mim e por você. Você pode dizer amém por isso? Então imagine que está aqui. É claro que tem muitas pessoas que vão passar por essa experiência aqui de estarem lá numa zona de morte, no momento de muita escravidão do pecado. Mas vamos supor que esse grupo que está aqui agora, todos eles foram salvos por mim, Jesus. Então está aqui, todos vocês foram salvos por mim. Eu vou tirar eles do inferno. Ok? Todos eles, podem sair daí, vocês. Tem uns que tem muita dificuldade de sair do inferno, mas a gente dá um jeito e sai, sabe? Tem aqueles que ficam com um pé na igreja, um pé no inferno, e aí eles vão tentando negociar, mas uma hora sai, todo mundo sai. Diga graças a Deus. Mas aqui, nem todas as pessoas vão viver a mesma experiência. Algumas pessoas vão olhar para mim, vão me admirar, vão me achar um salvador, vão até começar a ser simpatizantes, vão até olhar para mim com um olhar que elas nunca tiveram antes. Elas vão talvez até vir e frequentar a igreja, porque são pessoas que se encantaram com esse evangelho, são pessoas que viram falar de Jesus e disseram, uau, esse Jesus me salvou. Então vem aqui as pessoas que me viram, mas elas vão ficar naquela experiência de apenas admirar. Olha para mim aqui, o tanto que eu sou bonito, ó. São pessoas que vão começar a olhar para mim, talvez como nunca olharam antes. São pessoas que vão começar a pensar em mim como nunca pensaram antes. São pessoas que vão começar talvez a olhar para a Bíblia como nunca olharam antes. Mas o relacionamento delas é só esse, de olhar. E de ver que eu sou apenas um salvador. Mas há um grupo que também me vê como salvador, que também entende que precisavam de um resgatador, que também começam a me admirar, começam a olhar para mim com olhos diferentes, mas eles têm uma postura diferente. Eles vêm então, se achegam até mim, vem sem vergonha. E eles fazem uma entrega. E eles depositam no altar a vida a mim. E eu passo então a ser Senhor da vida deles. Esse grupo me vê como Salvador, mas esse grupo me vê como Senhor. Esse grupo vai se relacionar comigo como um bom camarada, alguém que foi fantástico, mas eles andam na sua própria força, fazem aquilo que dá na cabeça, servem quando querem, fazem aquilo que acham que deve fazer. Esse grupo abrem mão de qualquer coisa, abandonam qualquer posição,
abandonam qualquer sentimento para dizer: Tu és o meu Quírios, meu Senhor absoluto. Tu agora tem o poder absoluto na minha vida. Eu faço aquilo que o Senhor manda. A pergunta que eu faço para você, e deixa eu liberar os meninos aqui, pode ficar em pé, é como você está? Você está nesse grupo que é salvo? Nesse grupo que reconhece Jesus como Salvador, mas escolhe uma vida independente. E é isso que está distorcido hoje no meio da igreja, porque nós apresentamos para a igreja somente um Cristo Salvador, porque é mais fácil de atrair as pessoas, é mais fácil de encher os púlpitos da igreja quando você apresenta somente o Salvador. Quem aqui quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Enche de gente. Porque isso não implica em compromisso, isso não implica em renúncia, isso não implica em submeter ao senhorio de alguém. Mas quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, se você confessar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, consequentemente, ao ser Senhor da sua vida, Ele também se torna seu Salvador. Porque quando eu me entrego a Jesus como Senhor, eu estou dizendo: Senhor, eu acho que eu tenho razão, eu acho que eu tenho direito, eu acho que eu sofri muito na vida e por isso eu tenho hoje que viver a minha vida e ser feliz. Eu acho que chegou o meu momento de viver a vida que eu tanto sonhei. Eu acho que chegou a hora de eu correr atrás dos meus sonhos, porque afinal de contas, tantos filhos do Senhor alcançam os sonhos, por que eu não posso alcançar os meus? Mas chega um momento da nossa vida que nós nos rendemos a Ele e nós dizemos: Senhor, eu me entrego nas Tuas mãos. Seja meu Quírios, seja meu Senhor, seja meu dono absoluto e pode fazer aquilo que o Senhor quer. E às vezes fazer o que Deus quer é abrir mão da nossa justiça própria. E aí a pergunta que eu te faço, podem ficar aqui só um minutinho, você quer entregar a sua vida a Jesus como seu Salvador? Eu vou te respeitar do mesmo jeito, e Deus vai te respeitar do mesmo jeito. Mas você quer entregar a sua vida como Senhor da sua vida? Ele tem muito mais para você, e Ele vai fazer muito mais na sua vida. E aí, por último, próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, mas antes de Romanos, põe aí, Henrique, por favor, Mateus 12, 28, só para a gente resgatar esse versículo que a gente leu. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Esse grupo tem dificuldade de expulsar demônios, porque eles acreditam que o demônio vai sair no seu braço e na sua autoridade. Esse grupo sabe muito bem que tudo que tem na vida deles foi pela justiça de Deus que se manifestou na vida deles. Então eles apontam o dedo para o inimigo e dizem: sai, e o inimigo sujeita, porque não é eles, é o poder de Deus que habita neles. Esse grupo aqui acha que eles têm que fazer algo para merecer o poder de Deus na vida deles. Esse grupo aqui sabe muito bem que eles não são nada, mas em Cristo eles são tudo. E aí, Deus então, através de Jesus, Ele dá esse poder à igreja. Mateus capítulo 16, verso 19. E mais uma vez nós vamos fazer distinção entre esses dois grupos. E eu preciso que você entenda que nós precisamos nos posicionar em qual desses dois grupos nós queremos estar. Eu darei a vocês as chaves do... Para quem que Ele vai dar as chaves do reino? O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ele está prometendo dar essa autoridade àqueles que têm uma experiência com Ele como Senhor das suas vidas. Aí você fala: por que alguns têm autoridade e outros não? Porque alguns
simplesmente entregaram a sua vida completamente ao senhorio de Cristo. Outros apenas são simpatizantes. Ele não vai dar autoridade para os simpatizantes. Ele não vai dar autoridade para aqueles que simplesmente querem estar numa igreja, fazendo parte de um corpo. A autoridade é para aqueles que reconhecem que Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E aí, por último, para finalizar, Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 14, verso 17, ele vai nos explicar o que é o reino dos céus. Pode ficar aqui que vocês vão cantar agora, então não precisa de vocês sentarem. Pois o reino de Deus, foram perguntar para Jesus, para Paulo, o que era o reino de Deus. E aí ele responde assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo está falando para os romanos, que estavam numa época do Império Romano, aonde, na cultura daquela época, as pessoas se embebedavam e comiam muito, e estavam em busca dos seus prazeres carnais. Nessa época aqui, havia uma prática do hedonismo muito grande, aonde a pessoa buscava o seu prazer a qualquer preço. Havia ali muitas orgias praticadas publicamente, porque a pessoa achava que se era para o seu prazer, ela podia fazer qualquer coisa. E aí foram questionar então Paulo, o que era esse reino? E aí Paulo vira e fala assim: olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, o reino de Deus não é prazeres da carne, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, irmãos, fala daquele momento que nós fomos justificados na cruz, e quando Deus olha agora para aqueles que entregam a sua vida ao senhorio de Cristo, Ele não vê uma pessoa, Ele não vê um pecador, Ele vê alguém que é justo. Você pode dizer amém por isso? Então, quando Deus olha para você, que entrega a sua vida a Ele, totalmente, Ele vê o Clever e Ele diz assim: justo. Eu posso então habitar nele, eu posso me manifestar sobre a vida dele, porque ele é justo. Então, o reino de Deus é você formar homens e mulheres que não andam na sua justiça própria, que não andam querendo agradar o mundo no seu braço, mas são homens e mulheres que dizem: olhem para mim, olhem para a mudança que aconteceu na minha vida, porque a justiça de Deus se manifestou na minha vida e eu agora sou justo. Cometo erros, cometo pecados, mas o sangue de Jesus me lava de todo o pecado, e eu agora sou justificado na presença de Deus. O reino de Deus também é paz, é uma paz que excede todo entendimento. Sabe por quê? Porque para o mundo é loucura um pecador chegar aqui na igreja, levantar as mãos, como se nada tivesse acontecido, porque a Bíblia fala que se você confessar os seus pecados a Ele, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. E aí entra a paz no seu coração, e você se torna alguém que tem uma paz que excede todo entendimento. E por último, o reino de Deus é a alegria no Espírito Santo, porque além de morrer na cruz por você, além de salvar você do pecado e do inferno, Ele agora habita dentro de você. Irmãos, você não pode ficar triste quando você sabe que agora o Deus Todo-Poderoso mora aí dentro de você. Você não era ninguém, você não prestava para nada, e agora você é a habitação dEle. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é o seu passado, eu não sei o que é que você já aprontou na vida, talvez na ignorância, talvez em busca dos prazeres, mas talvez você já fez coisas tão loucas, tão erradas, e o diabo ele insiste em trazer culpa e acusação sobre você. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está aqui nos dizendo: eu te escolhi, mas eu quero ser Senhor da sua vida.
Eu quero ser muito mais do que seu Salvador. Eu quero ser seu Senhor. Queria que você ficasse de pé aí no seu lugar, por favor, e com seus olhos fechados.